Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero hoje falar sobre o complô feito contra Daniel, que se torna a chave da vitória de Daniel, sempre promovida por Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. A introdução. Verdades fundamentais. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. Yahvé, o Senhor está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. Ele se chama Jeová Tsidkenu, Senhor nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. Ele é chamado de Jeová Roi, Senhor é o nosso pastor. O livro de João, no capítulo 10, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia nunca houve um relato sequer que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O fiel povo de Deus herdará o reino em sua totalidade. Jeová Makadesh é o Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. Deus comprova sua soberania. Elohim, o Deus que tudo vê. No livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 7, diz assim: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Em Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O complô contra Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo do 1 ao 2, diz assim: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Isso demonstra o fato de que Daniel era, depois de Dario, o homem mais poderoso. As pessoas sem destaque sempre invejam as outras. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: então mesmo Daniel se diferenciou destes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Isso também dá a razão para a inveja demonstrada nos próximos versículos 4 e 5. Daniel, um homem fiel. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 4, diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Neste tempo, Daniel tinha mais de 80 anos de idade. Ele era tão fiel em sua velhice quanto havia sido jovem. Sem dúvida, os seus inimigos o odiavam por causa da sua oposição determinada ao suborno. O inimigo não consegue achar falha na sua vida. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 5, diz assim: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Os adversários de Daniel afirmaram não apenas sua integridade moral, mas também a natureza visível de sua piedade e compromisso com o Deus de Israel. Assim, o tema principal do livro sobre consagração e confiabilidade de Daniel é mais uma vez confirmado. Que testemunho é este, né? Você não acha?
A trama dos pecadores, no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram assim: Ó rei Dario, vive para sempre. A frase estes presidentes e príncipes exclui Daniel, ou seja, fala daqueles que estavam tramando contra Daniel. A estratégia falida dos adversários, no livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 7 ao 8, diz assim: Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizeram a petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Na frase todos concordaram, demonstra uma falsa implicação de que Daniel tinha concordado com a proposta. Esses oficiais do governo eram falsos em seu aparente zelo ao rei Dario. O esquema do adversário era uma tentativa de manipulá-lo para assegurar os seus próprios objetivos e intenções. Segundo a lei dos persas e dos medas, o objetivo do decreto era criar para Daniel um conflito entre manter-se fiel ao seu senhor e obedecer a um governo humano. A proposta enganosa, no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 9, diz assim: Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Na expressão que fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem senão a ti, para Dario, a proposta deve ter soado mais como política do que religiosa e serviria para consolidar a sua autoridade sobre os territórios recém-conquistados. A confiança em Deus estava em Daniel. Em Daniel 6, no versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora que o plano de Deus começa, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 11 ao 12, diz assim: Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: Porventura não assinou o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Primeira etapa do plano de Deus. Em Daniel 6, no versículo 13, diz assim: Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Nesse caso, eles mentiram a respeito de Daniel, ao afirmar que ele não fazia caso do rei. Essa identificação étnica de Daniel é provavelmente indicativa do preconceito contra os judeus por parte dos outros oficiais. O fato de que a identidade étnica de Daniel fosse amplamente conhecida revela que ele não havia comprometido a sua herança em favor do sucesso do cativeiro. Uma importante lição, não é verdade? A compaixão do rei por Daniel. Em Daniel 6, versículo 14, diz assim: Ouvido então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Os seus esforços foram no sentido de encontrar uma saída desse decreto. Provavelmente nesse momento, ele se deu conta do alcance dessa armadilha e de sua própria cumplicidade involuntária. A salvação vem do Senhor. No capítulo 6 de Daniel, versículo 15, diz assim: Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram:
Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Ao fato que o rei não poderia salvar Daniel, mas Jeová Tsidkenu, o Senhor é minha justiça, poderia salvar Daniel. A palavra profética a Daniel. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. A segunda parte do plano de Deus. Em Daniel 6, versículo 17 diz assim: E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. O fato do rei ter selado a pedra com seu próprio anel serviria ao propósito de Deus. Quando Daniel fosse libertado, ninguém poderia dizer que algum truque tinha sido feito e que por isso Daniel havia escapado. A preocupação do rei. Em Daniel 6, do versículo 18 ao 19, diz assim: Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Apesar do rei dizer a Daniel que o Deus dele o livrará, no rei entrou a dúvida, coisa que na vida cristã não pode haver, é vencer ou vencer. O retorno do enganador. No livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 20 ao 21, diz assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, tomou o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha te livrado dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. A armadilha agora está armada, mas não sobre Daniel, mas sim sobre os seus inimigos. Jeová chamar significa o Deus está ali. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 22, diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Uma passagem de Salmo 91, versículo 11, diz assim: Porque aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. O segredo é a fé. Em Daniel, no capítulo 6, versículo 23, diz assim: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Uma passagem muito importante no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 33 ao 34, diz assim: Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. A recompensa da falsidade. No capítulo 6 do livro de Daniel, versículo 24, diz assim: E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmegalharam todos os ossos. Esse tipo de coisas só acontecem a quem desacredita no Senhor, no seu poder e soberania. El Roi, Deus que tudo vê. Então é impossível armarem armadilhas para os servos fiéis de Deus, porque tudo Ele vê e tem todo o poder e soberania, o Deus Eloá, o Deus forte e poderoso. O plano de Deus é concretizado.
No livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 25 ao 28, diz assim: Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. A importância da cruz e de Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado em nossos corações, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça, e Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. E Yahvé, o Deus que está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e esperança para o seu coração. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 22 ao 23, diz assim: Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 37 ao 39, diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor, ao padre ou outro tipo de liderança, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. A igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e a sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isso nos afaste do amor de Cristo. Quero agora te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que podemos ser salvos. Em Mateus 26, no versículo 41, diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos diariamente ler a palavra, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, devemos saber que o nosso Deus é um Deus ciumento. Não pode haver idolatria, e ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficar o dia inteiro em redes sociais e não saber administrar o tempo de Deus, é um exemplo entre outros de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus, e o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo.
E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos do caminho do Senhor. Irei agora citar uma passagem que fica em Romanos, no capítulo 8, versículo 35, que reafirma a terceira etapa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? A quarta etapa, a importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes. Não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir este tipo de compromisso, mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais ou fazer algo que gostamos e renunciar a isso por um tempo. Também é uma forma de jejuar. O porquê de jejuar? No livro de Marcos, no versículo 25, 29, diz assim: quando Jesus viu uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero agora orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua santa presença, Senhor, que essas pessoas que estão ouvindo a sua palavra, meu Pai, que elas possam ser alcançadas por ti, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a nossa fé não vacile e que possamos manter os nossos olhos acima de todos os nossos problemas. E ainda que o nosso olhar por algum momento se desvie do Teu, e se porventura começarmos a nos distanciar de Ti, que o Senhor estenda a Tua mão em nossa direção e nos dê livramento. Pai, confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque a sua força se fortalece na nossa fraqueza. Eu não sei o que fazer diante de tantos problemas, Senhor, mas meus olhos estão postos em Ti. Nos leva a um nível maior de intimidade e fé, onde nossos pés não vacilem e onde possamos escutar de forma clara a sua voz. E assim agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero hoje falar sobre o complô feito contra Daniel, que se torna a chave da vitória de Daniel, sempre promovida por Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. A introdução: verdades fundamentais. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. Yahvé, o Senhor está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. Ele se chama Jeová Tsidkenu, Senhor, nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. Ele é chamado de Jeová Roi. Senhor é o nosso pastor. No livro de João, no capítulo 10, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia nunca houve um relato sequer que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O fiel povo de Deus herdará o reino em sua totalidade. Jeová Makadesh
É o Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. Deus comprova sua soberania. Elohim, o Deus que tudo vê. No livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 7, diz assim: E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Em Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O complô contra Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo do 1 ao 2, diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Isso demonstra o fato de que Daniel era, depois de Dario, o homem mais poderoso. As pessoas sem destaque sempre invejam as outras. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 3, diz assim: Então mesmo Daniel se diferenciou destes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Isso também dá a razão para a inveja demonstrada nos próximos versículos 4 e 5. Daniel, um homem fiel. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 4, diz assim: Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Neste tempo, Daniel tinha mais de 80 anos de idade. Ele era tão fiel em sua velhice quanto havia sido jovem. Sem dúvida, os seus inimigos o odiavam por causa da sua oposição determinada ao suborno. O inimigo não consegue achar falha na sua vida. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 5, diz assim: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Os adversários de Daniel afirmaram não apenas sua integridade moral, mas também a natureza visível de sua piedade e compromisso com o Deus de Israel. Assim, o tema principal do livro sobre consagração e confiabilidade de Daniel é mais uma vez confirmado. Que testemunho é este, né? Você não acha? A trama dos pecadores. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram assim: Ó rei Dario, vive para sempre. A frase estes presidentes e príncipes exclui Daniel, ou seja, fala daqueles que estavam tramando contra Daniel. A estratégia falida dos adversários. No livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 7 ao 8, diz assim: Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizeram a petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Na frase todos concordaram, demonstra uma falsa implicação de que Daniel tinha concordado com a proposta. Esses oficiais do governo eram falsos em seu aparente zelo ao rei Dario. O esquema do adversário era uma tentativa de manipulá-lo
para segurar os seus próprios objetivos e intenções. Segundo a lei dos persas e dos medas, o objetivo do decreto era criar para Daniel um conflito entre manter-se fiel ao seu senhor e obedecer a um governo humano. A proposta enganosa. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 9, diz assim: por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição, na expressão que fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem senão a ti. Para Dario, a proposta deve ter soado mais como política do que religiosa e serviria para consolidar a sua autoridade sobre os territórios recém-conquistados. A confiança em Deus estava em Daniel. Em Daniel 6, no versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Agora que o plano de Deus começa. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 11 ao 12, diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinou o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Primeira etapa do plano de Deus. Em Daniel 6, no versículo 13, diz assim: então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Nesse caso, eles mentiram a respeito de Daniel, ao afirmar que ele não fazia caso do rei. Essa identificação étnica de Daniel é provavelmente indicativa do preconceito contra os judeus por parte dos outros oficiais. O fato de que a identidade étnica de Daniel fosse amplamente conhecida revela que ele não havia comprometido a sua herança em favor do sucesso do cativeiro. Uma importante lição, não é verdade? A compaixão do rei por Daniel. Em Daniel 6, versículo 14, diz assim: ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Os seus esforços foram no sentido de encontrar uma saída desse decreto. Provavelmente nesse momento, ele se deu conta do alcance dessa armadilha e de sua própria cumplicidade involuntária. A salvação vem do Senhor. No capítulo 6 de Daniel, versículo 15, diz assim: então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Ao fato que o rei não poderia salvar Daniel, mas Jeová Tsidkenu, o Senhor é minha justiça, poderia salvar Daniel. A palavra profética a Daniel. No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16, diz assim: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. A segunda parte do plano de Deus. Em Daniel 6, versículo 17, diz assim: e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. O fato do rei ter selado a pedra com seu próprio anel serviria ao propósito de Deus. Quando Daniel fosse libertado, ninguém poderia dizer que algum truque tinha sido feito e que por isso Daniel havia escapado. A preocupação do rei. Em Daniel 6, do versículo 18 ao 19, diz assim:
Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Apesar do rei dizer a Daniel que o Deus dele o livrará, no rei entrou a dúvida, coisa que na vida cristã não pode haver, é vencer ou vencer. O retorno do enganador. No livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 20 ao 21, diz assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, tomou o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha te livrado dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. A armadilha agora está armada, mas não sobre Daniel, mas sim sobre os seus inimigos. Jeová chamar significa o Deus está ali. No livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 22, diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Uma passagem de Salmo 91, versículo 11, diz assim: Porque aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. O segredo é a fé. Em Daniel, no capítulo 6, versículo 23, diz assim: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Uma passagem muito importante no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 33 ao 34, diz assim: Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. A recompensa da falsidade. No capítulo 6 do livro de Daniel, versículo 24, diz assim: E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmegalharam todos os ossos. Esse tipo de coisas só acontecem a quem desacredita no Senhor, no seu poder e soberania. El Roi, Deus que tudo vê, então é impossível armarem armadilhas para os servos fiéis de Deus, porque tudo Ele vê e tem todo o poder e soberania, o Deus Eloá, o Deus forte e poderoso. O plano de Deus é concretizado. No livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 25 ao 28, diz assim: Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. A importância da cruz e de Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações, onde o medo foi gerado em nossos corações, quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados.
Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça, e Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. E Yahvé, o Deus que está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e esperança para o seu coração. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 22 ao 23, diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 37 ao 39, diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor, ao padre ou outro tipo de liderança, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. A igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e a sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isso nos afaste do amor de Cristo. Quero agora te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que podemos ser salvos. Em Mateus 26, no versículo 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos diariamente ler a palavra, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, devemos saber que o nosso Deus é um Deus ciumento. Não pode haver idolatria, e ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficar o dia inteiro em redes sociais e não saber administrar o tempo de Deus, é um exemplo entre outros de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus, e o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos do caminho do Senhor. Irei agora citar uma passagem que fica em Romanos, no capítulo 8, versículo 35, que reafirma a terceira etapa. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? A quarta etapa, a importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes. Não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir este tipo de compromisso, mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais ou fazer algo que gostamos e renunciar a isso por um tempo. Também é uma forma de jejuar.
O porquê de jejuar. No livro de Marcos, no versículo 25, 29, diz assim: quando Jesus viu uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero agora orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua santa presença, Senhor, que essas pessoas que estão ouvindo a sua palavra, meu Pai, que elas possam ser alcançadas por ti, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a nossa fé não vacile e que possamos manter os nossos olhos acima de todos os nossos problemas. E ainda que o nosso olhar por algum momento se desvie do Teu, e se porventura começarmos a nos distanciar de Ti, que o Senhor estenda a Tua mão em nossa direção e nos dê livramento. Pai, confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque a sua força se fortalece na nossa fraqueza. Eu não sei o que fazer diante de tantos problemas, Senhor, mas meus olhos estão postos em Ti. Nos leva a um nível maior de intimidade e fé, onde nossos pés não vacilem e onde possamos escutar de forma clara a sua voz. E assim agradeço e oro em nome de Jesus. Amém.